Olá pessoal, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje um vídeo preto no branco aqui no meu canal, que é um vídeo de conversa, como vocês já sabem. Hoje eu queria falar sobre duas coisas que para mim tem bastante importância, tem muito significado e que são coisas que muitas vezes estão juntas para mim, que é sonhar e casas. Eu gosto muito de sonhar, eu acho que eu tenho um sono um pouco leve, por isso eu acordo algumas vezes durante a noite e acabo lembrando bastante dos meus sonhos. E eu sonho bastante com casas, né? Sonhar com casa é uma coisa frequente para mim. Eu sonho com casas que eu já morei, eu sonho com casas, com a casa que eu moro, eu sonho com casas que eu já morei, mas que são completamente diferentes do que elas eram. Eu sonho com casas que eu nunca visitei, que eu imagino que nem existam, mas eu sonho inclusive com essas casas mais de uma vez, então eu acabo sentindo que eu conheço essas casas, porque eu já visitei em outros sonhos, né? E eu acho muito interessante isso, né? Sonhar com casas. E eu já, embora eu não seja estudiosa, não sou psicanalista, psicóloga, nada disso, eu já me peguei pensando, né? O que será que significa sonhar com casas? Eu acho que, para mim, sonhar com casa é você tentar se entender, se enxergar, olhar para você, né? É uma maneira, sei lá, do nosso subconsciente exercitar essa busca de quem eu sou, o que eu quero, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer. Pelo menos essa é a minha interpretação, né? Porque todas as vezes que eu sonhei com casa, eu tive essa sensação de tentar buscar dentro de mim alguma coisa que eu estava querendo dizer para mim mesma com aquele sonho, né? O que será que eu estava buscando, o que será que eu estava procurando, né? E isso é muito interessante porque esses sonhos, né, com casas que eu já vivi, por exemplo, eu acho muito legal porque são formas que eu encontro de memorizar, de guardar na memória de uma forma muito concreta a lembrança daqueles lugares que não existem mais, por exemplo. Eu vou contar um caso muito interessante para vocês. Quando eu nasci, minha mãe sempre me contava isso, no dia que eu nasci, o meu avô, os pais da minha mãe, compraram um sítio em Extrema, Minas Gerais, sul de Minas, fica aqui na Serra da Mantiqueira também. Meus avós compraram esse sítio, meu avô já estava aposentado, então era um lugar que ele queria ir para curtir um pouco fazenda, né? Ele era de uma cidade de roça e ele já morava em São Paulo há muitos anos, mas queria ter essa memória, né, da fazenda. Então, meu avô comprou esse sítio no ano que eu nasci, em 67, e a gente passou a ir para lá constantemente. Então, toda a minha infância eu passei nesse sítio do meu avô. Então, todas as minhas lembranças de férias escolares, de feriados mais longos, a minha família ia para o sítio do meu avô e a gente costumava ficar muito, inclusive, com a família do meu pai, que nem era a família dona daquele sítio, né? Mas a gente ficava lá e era muito gostoso. E assim, a minha infância toda foi tão forte, né, ligada a essa vivência no sítio, na casa do sítio dos meus avós, que eu acho que foi ali naquele momento que ficou plantada em mim a sementinha, né, no meu coração de vontade de ter uma casa na Mantiqueira também. Mas enfim, para não perder o fio da meada. Quando eu estava com uns 15 anos, o meu avô vendeu o sítio, de uma hora para outra. Ele não avisou que ia fazer isso, ele não conversou com ninguém, ele simplesmente disse que tinha vendido o sítio. Pois bem, para mim foi um baque tremendo. Aliás, para toda a nossa família, meus irmãos, meus primos e primas, mas para mim, eu falando por mim, né, foi um baque violento. Né? De uma hora para outra, eu nunca mais ia pisar no sítio, que era um lugar tão importante para mim, que fez parte da minha história inteira até então, né? Toda a minha vida, até do alto dos meus 15 anos, eu tinha essa ligação muito forte com o sítio. Então foi muito frustrante, eu fiquei muito chateada, foi uma dor assim que hoje eu falo, foi a primeira sensação mesmo real, concreta de luto que eu vivi. Eu tive que me despedir do sítio e era muito perturbador imaginar que existia no mundo um lugar que eu gostava tanto, que ele não deixou de existir aquele lugar, ele continua existindo até hoje, inclusive.
mas que eu nunca mais ia poder pisar nesse lugar, né? Então era muito doloroso. Mas enfim, aí o tempo foi passando e eu frequentemente sonhava com o sítio do meu avô. Eu vira e mexe sonhava com o sítio, sonhava com a casa do sítio, sonhava com os passeios que a gente fazia no sítio, com as montanhas, com as árvores. E óbvio que isso me levou a duas coisas. Primeiro, eu sempre quis ter uma casa num lugar semelhante ao sítio do meu avô, ou seja, a região aqui da Serra da Mantiqueira sempre me atraiu por isso, porque fez parte da minha infância. E eu fiquei com aquilo ali dentro, né? A vida da gente vai rolando, enfim, me envolvi com o meu trabalho, com a minha família, tive meus filhos, a minha vida continuou, mas vira e mexe eu sonhava lá com a casa do sítio do meu avô. E os anos foram então passando e tudo, e sonhei com todas as outras casas na minha vida, sonhei com a casa que eu morei mais tempo, foi uma casa em Santo André, que eu morei na minha infância um período. Depois, quando eu casei, eu saí dessa casa. Aí eu voltei a morar nessa casa quando eu já estava com meus 2 filhos mais velhos. Morei bastante tempo nessa casa ainda com os meus filhos. Meus filhos tiveram a infância toda deles nessa casa do bairro Jardim, em Santo André. O meu filho mais novo, que tem 25 anos, inclusive, nasceu nessa casa. E a gente ficou nessa casa de 93 até 2008, a gente ficou morando, eu, meu marido e meus filhos nessa casa, até que essa casa de Santo André do Bairro Jardim foi demolida, quer dizer, ela foi comprada, era uma casa dos meus pais, foi vendida para uma incorporadora que construiu uma série de prédios, né, comprou outras casas do quarteirão, e hoje essa casa não existe mais. Então eu sonhei muito com essa casa também. Sonhei com imagens assim bem reais dessa casa, de como ela de fato era, e sonhei com muitas imagens dessa casa distorcidas, como ela não era, mas sei lá, todos esses sonhos eu acho que eram formas de me fazer pensar em algum momento da minha vida o que eu estava passando, sempre que eu estava buscando, sei lá, ou me afirmar com algum trabalho, ou escolher um rumo para alguma coisa, eu sonhava com essa casa. Às vezes era um sonho muito aflitivo, né? Uma vez eu sonhei que o terreno ao lado da casa era uma imensa piscina, uma piscina gigantesca, de ondas enormes, e era muito aflitivo aquilo, porque eu entrava naquela piscina e nunca chegava em lugar nenhum, né? Outras vezes eu sonhei com um cachorro meu que nasceu, foi morar nessa casa e viveu lá até morrer. Eu sonhei que ele estava lá, que a gente tinha se mudado, a casa estava abandonada, mas o cachorro tinha ficado lá. Então foi um sonho muito aflitivo também. Mas sempre que eu me pegava, em algum momento assim que eu estava querendo, sei lá, entender, elaborar alguma coisa minha, eu sonhava com essa casa. E aí o tempo, as coisas foram andando e eu comecei a sonhar muito com o sítio do meu avô. Eu sonhava ainda mais. E à medida que eu fui ficando com mais vontade de ter um lugar aqui na Mantiqueira, eu mais sonhava com o sítio do meu avô. Por um lado, eu achava muito bom isso, porque, como eu falei, toda vez que eu sonhava com um lugar, eu gravava na minha memória, eu gravo, né, isso ainda acontece na minha memória, um pouco mais dos detalhes desse lugar. Mas os sonhos começaram a ficar aflitivos também, porque eu sonhava que eu estava lá no sítio, que eu estava muito feliz que eu estava lá, eu estava gostando muito de lá, e eu via tudo como era, e era tudo lindo, e como eu imaginava. Só que eu sabia que eu não podia estar lá, porque o sítio não era mais da minha família, ele não pertencia mais a gente, e eu não podia ficar lá, eu estava invadindo um espaço que não era meu. E eu passei a sonhar repetidas vezes, o sonho era assim, ele mudava sempre, não era sempre igual, né? Não eram sempre as mesmas imagens, mas eu sonhava que eu estava no sítio e que eu não podia estar lá, porque ele não era nosso. E esses sonhos foram acontecendo e se intensificando na medida em que a minha vontade de ter um cantinho aqui na Mantiqueira também foi aumentando. E aí eu vou dizer para vocês que eu só parei de sonhar com o sítio do meu avô e ter essa sensação de que eu estava invadindo um espaço que não era meu, quando eu e o Sérgio encontramos esse lugar. Hoje a gente tem uma casa aqui na Mantiqueira que é nossa. Quando eu encontrei esse lugar, eu parei de ter esses sonhos.
Então é exatamente isso, né? Como a casa, ela significa a nossa estrutura, a nossa construção, a nossa raiz, significa aquilo que a gente é, né? Ao longo de toda a nossa vida. E como essa sensação, né, que me dava de angústia de estar invadindo um espaço que não era meu, de não pertencer àquele espaço, significava a busca que eu estava, né, fazendo pelo meu espaço. E hoje que eu estou aqui no ateliê da Mantiqueira, né, a gente tem se dividido entre a nossa casa em São Paulo e a nossa casa aqui. Eu nunca mais sonhei com sítio e eu me sinto realmente realizada. Quer dizer, era importante para mim resgatar esse espaço, essa história com as montanhas, com a natureza. Eu precisava disso para me sentir tranquila. E eu só pude ter isso nesse momento da vida que eu estou, naturalmente, né? Eu já estou num momento da minha vida em que eu estou pensando assim, que eu quero aproveitar ao máximo os próximos anos, né? Eu tenho mais de 50 anos, então eu quero curtir muito os próximos anos, mas eu quero estar exatamente no lugar que eu quero estar, né? Eu acho que esse momento, encontrar esse espaço, né? E saber, ter muita consciência de que é isso que eu quero para o resto da minha vida, é que me trouxe essa tranquilidade, né, de não sonhar mais de um jeito aflitivo com coisas que não me pertencem. Eu continuo adorando sonhar com casa. Eu já tive uns sonhos com casas assim incríveis, casas inclusive que tinham uma arquitetura tão particular que eu nem consigo descrever. Assim, são coisas que nem seriam possíveis de existir de verdade, mas que me marcaram muito, sonhos muito fortes, assim, muito intensos mesmo. E eu realmente curto muito sentir isso. Eu acho que a melhor coisa do sonho não é só a lembrança figurativa das imagens, mas é essa lembrança da sensação. E hoje, né, quando eu estou aqui, eu me sinto em casa, é muito bom, é muito gostoso. E quando eu chego em minha casa em São Paulo, também é muito bom chegar em casa, porque lá também é a minha casa. Então a gente pode ter, né, essas duas raízes, por que não, né? A gente pode se dividir, tem hora que eu quero estar lá, tem hora que eu quero estar aqui. E esse momento do isolamento também foi importante para me fazer, por exemplo, em São Paulo, na minha casa em São Paulo, resgatar uma relação muito boa com a minha casa. Porque como eu não pude, a gente, né, nesse momento não está saindo mais, né, tem ficado lá, eu acabei olhando para minha casa com outros olhos e curtindo mais cada espaço, cada cantinho, o que a casa oferece. Então acho que no fim, né, hoje a gente está vivendo ainda uma situação muito maluca aqui, muito triste também, muito ruim, claro, coisas muito ruins estão acontecendo, mas esse reencontro da gente com as nossas casas é muito importante. E se tem alguma coisa positiva para se tirar disso tudo, que seja isso, né? Que a gente encontre dentro da gente a nossa casa, que é a nossa construção, que é aquilo que nos dá raízes, né? Que nos dá tranquilidade e segurança, aquilo que nos conforta. Para mim, esse é o significado da casa, e sonhar com casas é isso, é essa busca para encontrar isso que dá significado para as nossas coisas e que nos deixa confortável. Então foi um momento aqui que eu pensei muito sobre casas aqui, estando aqui e me sentindo em casa, e voltando para São Paulo e me sentindo em casa também. E era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. E para vocês, o que significa sonhar e o que significa casa? E o que significa sonhar com casas? Deixem seus comentários, eu sempre gosto de saber o que vocês acham, trocar essas experiências com vocês. Aqui no meu canal sempre vai ter um vídeo de conversa, de arte, de trabalhos manuais, de bonecas. E eu espero vocês todas as semanas aqui, porque tem sempre um vídeo novo no meu canal. Até a próxima semana. Obrigada por me acompanharem e até mais.